A gente vai voltar agora com o bloco do Sálvio. Só para completar a informação, o Mauro passou mais uma aqui para mim. 23 partidas no banco ali na Ponte Preta, alternando com outro goleiro. Pela Ferroviária, mal jogou. Ainda falta essa informação aí da Ferroviária que a gente está apurando. Mas, não sei, jogado muito pouco pela Ferroviária, mas aí é um achismo nosso e tudo. A gente pode apurar melhor, evidentemente, como manda a regra básica do jornalismo. Vamos apurar para trazer a informação Mais correta. do que o número de partidas, podia ver quantas vezes ele falhou na vida, né? Para comparar com as falhas do Muralha, porque não acredito que tenha falhado tanto. É goleiro de categoria de base da seleção brasileira, de várias categorias. Salve, Espínola. O bloco é seu. Quer a cadeira? Não, William, que é isso. William, vale lembrar o seguinte, o César foi goleiro reserva na Copa do Brasil pela Ferroviária. Sim. Aquela polêmica que estava na súmula, não pôde ser inscrito na Copa do Brasil pelo Flamengo, mas ele nem entrou naquele jogo que ele esteve pela Ferroviária. Mas, William... Vamos. Moisés Lucarelli. Sim. É um pouco o seguinte, né? A gente sempre sabe, a gente pode lembrar. Final de campeonato, jogo de descenso é tragédia anunciada. Você tem que preparar. A gente podia elencar aqui Curitiba e Fluminense, aquele Atlético Paranaense Vasco na Arena Joinville. Ah, sim. Coincidentemente, o árbitro lá, Ricardo Marques Ribeiro, que apitou hoje... Presida, né? Aqui no Moisés Lucarelli. William, aqui a gente pode falar o seguinte. Primeiro, pênalti do Wallace... Quando é jogo de rebaixamento, o jogador não está muito preocupado com a regra, né? Quem marca esse pênalti é o adicional. Está aqui, Wanderson Souza, o adicional que marca o pênalti do Wallace. Jogo de rebaixamento não vale regra para jogador, quer fazer de tudo. Sempre assim e quer falar, olha o Wallace, realmente o Wallace puxa, olha lá. Tá lá, só a discussão, cartão amarelo para o Wallace, se era para vermelho ou não. O jogador da Ponte não atingiria a bola. Então, ali, realmente, para mim, correto, cartão amarelo. O Wallace ainda vem reclamar, a imagem mostrando... Eu tenho falado para o Zé Elias, o jogador tem que se condicionar com árbitro de vídeo, o jogador tem que se condicionar com muito árbitro no campo. Pênalti, corretamente marcado, o árbitro adicional que marcou. E aqui está a pressão no quarto árbitro. O banco do Vitória aqui reclamando, Almancini reclamando, o quarto árbitro, Felipe Alain Oliveira. Falando o que para ele? Você viu, olha lá. Aí ele sai gritando. E aí, sabe, quem que passou para ele essa informação? Da onde ele viu? Porque, pelo visto, o Rodrigo está de costas pro... O árbitro não está vendo o Rodrigo. E esse é o questionamento. Se foi só pela pressão ou não, reclamação. Olha lá, Mancini reclamando. E aqui está a pergunta. Ricardo Marques pergunta para ele. Você viu? Olha lá, essa aqui que a gente fala. Você viu? Olha lá. Porque se não é a equipe de arbitragem que vê... Ele não pode dar essa informação. Como que ele viu, Salvo? Se ele está na posição ali, normalmente no banco... Da Ponte? Não, está correto. Sim, mas ele está no meio do campo. O lance do Rodrigo foi na área. Porque a gente está vendo o lance do Rodrigo foi na área, né? E aí tá, Zé. Como é que ele viu? O que eu estou dizendo é assim, como é que o quarto árbitro lá no banco, lá no meio do campo, viu, sendo que a mão do Rodrigo está por trás do corpo do Trellis? Como é que ele viu isso? É importante a gente destacar essa imagem aqui, né? O banco do visitante fica exatamente onde estava lá no Moisés Lucarelli. Tá vendo? Ele não está no centro do campo, ele está lateralmente, próximo do banco, quando o Mancini reclama. No meio, ali aqui, ó, bem no meio. Aqui ele está bipando no comunicador, porque da arbitragem não é aberto do quarto árbitro, só dos bandeiras. Ele está bipando para informar o que ele viu. E aí que está realmente o questionamento, Zé. A pergunta é, a parte disciplinar, como que está ou não de avisar o que o Rodrigo fez? Qual o momento do jogo? E se a bola está em jogo e foi dentro da área, era pênalti. Não poderia só ir para a parte disciplinar. Olha o gesto. William, você chegou a ver esse gesto aqui, ó? Quando o árbitro mostra o cartão vermelho, vamos destacar aqui, ó, mostrando o cartão vermelho. E aí o Trellis ali, ele começa a falar, olha lá, olha o gesto do Trellis, falou, tá certo o vermelho, olha lá. Olha lá, rapaz, é a dedada. A dedada do Rodrigo. Ele faz o gesto da dedada. Olá, Zé, essa é a pergunta, a bola tá fora de jogo ou está em jogo? Não. A imagem não é clara. Não é questão de fora de jogo ou dentro de jogo. A questão é saber como é que o árbitro viu isso daí. Porque, assim, eu tô curioso, sabe? Porque eu joguei lá no campo da Ponte, ele tá aqui, o lance está acontecendo lá. Teoricamente, a mão do Rodrigo tá por trás. Como é que ele viu? O meu questionamento, como é que ele conseguiu ter esse tipo de informação? Pela imagem, pressão do banco do Vitória. Pela imagem. Isso que eu estou dizendo. Sabe, você falou que é pênalti. Se a bola estava em jogo, não conseguiu uma imagem para saber se nesse momento a bola está parada, é só questão disciplinar. Mas se a bola estava em jogo, em movimento,
falta dentro da área, pênalti. A bola está parada, aparentemente, aqui, né? Ainda não tinha cobrado, mesmo que tivesse tocando a bola lá fora da área, não tem imagem mostrando aonde estava a bola nesse momento. Porque aqui está a ação do Rodrigo, que é para cartão vermelho, né? Mas daí se enquadra o quê? Agressão? Qual que é ali na regra a falta que ele comete? O relatório ainda não foi divulgado, mas o relatório é Tentativa de estupro. conduta antidesportiva, Como é que ele vai conduta escrever? disciplinar. Gesto obsceno. Há tantos minutos, o zagueiro Rodrigo. Campanha publicitária para novembro. Tentativa de estupro, outra, foi mais ou menos isso. Mas à luz da regra, o Maurício está certo, né? Capitular na regra do futebol. Esse ato, o que que diz? É conduta violenta? Esse ato violento. é jogo brusco grave, né? É jogo brusco grave. O que que é? De novembro. O árbitro, como que é? Eu não entendi. Deixa, toca aí. Não liga. Importante destacar, né, William? 20 minutos de jogo 2-0 para a Ponte Preta. Ponte Preta ganha de 2-0. 20 minutos do primeiro tempo. Tá lá o Rodrigo, o quarto árbitro, traz a Ele informação. já tinha feito isso no Guerreiro, né? Se eu não me engano, né? Não foi uma provocação com o Guerreiro também? Teve vários casos. Mas ele é com estrangeiros. Assim. Não dá Eu me pra- lembro também do Rara, da seleção chilena, no Cavani, né? Num jogo pela Copa América, se não me engano. Não é um lance raro. Não. Não é um lance raro. Mas isso- Historicamente, a gente já viu William, isso isso várias se vezes. fazia há muito tempo atrás. É. Hoje em dia não dá mais pra você fazer isso. Há muito tempo atrás, você... Pô, tinha de tudo. Tinha de tudo no jogo. Com tanta câmera. Especialmente quando você ficava na barreira ali, os caras pediam pra você ficar na frente pra atrapalhar o goleiro. Pô, tinha tapa na orelha, tinha dedada, tinha uma série de coisas que acontecia. Agora não dá mais. E o Rodrigo, né? Tipo de William? malandragem. Já passou esse tipo por de essa coisa. situação? Pô, já. Mas da dedada? Não da dedada. Não da dedada. É só pra saber só. Não, é especificar, né? Porque às Em vezes que lado você você estava, Zé Elias? Em Não, que não é lado você verdade. estava? Não, eu tava do lado... Você recebeu, é isso? Não. No caso, eu fui o Rodrigo. Você fez. Né? É. Ah, você fez isso já. Mas muito tempo atrás. Em quem? Putz, William. Vai lá, Salva, porque a Ponte vai começar a Série B sem mando, né? Ah, sem dúvida, William, mas só para trazer, né? O Rodrigo acabou de ter um lance com o Jô, onde o Jô foi suspenso, sem o árbitro tomar uma atitude, e o tribunal julgou. Se o quarto árbitro não visse aqui, Zé Elias, com certeza também. William, e aqui está a confusão, né? O jogo já 3-2, no terceiro gol do Vitória, lá no Moisés Lucarelli, nós vimos aqui, ó, torcedores invadindo, muita polêmica, e vamos entender o que é bastidor, né? Tá aqui, ó, quero destacar, torcedores, jogadores da Ponte, porque aqui é o vestiário Do Vitória. do Vitória, o vestiário da Ponte é do outro lado. Torcedores da Ponte correram nessa direção. Mas aqui vale a pena a gente destacar o seguinte, o quanto que o bastidor e a política interferem. Aqui, Edinaldo, presidente da Federação Baiana, tá lá. Qual o interesse do presidente da Federação Baiana? Não realizar o jogo, né? Convencer Claro. a arbitragem. A decisão é só do árbitro. Ó, o presidente da Federação Baiana vai lá, indo em direção ao vestiário do O árbitro. diretor ali é o Clebinho. É o diretor do Vitória, o Kleber. É, exatamente. E aqui que colocou, Zé Elias, ó, o momento final, depois de conversa de bastidores, para decidir. Porque o comandante policial falou, depois que esvaziou Moisés Lucarelli, até dava condições. O árbitro não tinha também, pelos jogadores, Mancini falando para não fazer o jogo, aqui o momento que decidiu. Importante destacar, o delegado do jogo é da Federação Paulista, como está no regulamento geral. Aqui está Alício Pena Júnior, que é da Comissão de Arbitragem da CBF, e o Ricardo Marques decidiu encerrar o jogo. William, regulamento geral da CBF fala exatamente isso no artigo 19, que o árbitro pode interromper o jogo, suspender a partida quando não tem condições de segurança. É exatamente o que ele falou. Agora, importante destacar, artigo 20 do regulamento geral, quem der causa perde o jogo por 3-0. Se estivesse ganhando o caso da Ponte, não é o caso. E como estava ganhando de 3-2, pelo regulamento geral, o placar dessa partida deve ficar 3-0 para o Vitória, Isso William. pode ajudar o Vitória na briga contra o rebaixamento. Saldo de gols. De saldo de gols.